Shalom, queridos. Graças a Deus, hoje estamos com o primeiro livro dos Reis, primeiro capítulo do primeiro livro dos Reis. Recebe nossa gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Primeiro capítulo fala da velhice de Davi. Quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Então os seus servos lhe disseram que se procure para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja diante do rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei, não nosso senhor, se aqueça. Primeira coisa é você ver aqui o tratamento que tinha um rei, alguém que representava Deus. Era ungido pelo Senhor. Foi Deus que ungiu Davi para representá-lo diante do seu povo. E você vê o tratamento, parece até que está falando de Deus, né? Mas é uma ordem de Deus isso. Quando o rei Davi, vou repetir, estava velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Então os seus servos lhe disseram: se fosse hoje, nós diríamos o quê? Ele é Deus? Por que tanta adulação? Procuraria para se preocupar porque o velhinho estava sem se aquecer? Ele é Deus, é isso mesmo, já envelheceu que morra. Não era assim? Não é assim que a gente diz? Nada, tem que estar atrás de homens, de falar, de estar elogiando, cuidando de homens, só porque diz que é representante de Deus? Hoje acontece isso. Mas aqui é um modelo para você ver que a pessoa que representa Deus, que está na frente do povo dele, é uma pessoa que deve ser amada, respeitada, honrada até o último dia da sua vida. Foi Deus que fez isso. Aqui está parecendo que eles estão falando de Deus, meu Senhor, o Senhor, meu Senhor, meu Senhor, o respeito, a honra. Então, aprendamos logo aqui essa primeira lição, de saber que uma pessoa que representa Deus, no dia que Deus coloca na frente do seu povo, até o último suspiro, é para ser cuidado pelas pessoas. Essa honra só vai servir de bênção para aqueles que fazem, porque você abençoa aquele que está representando Deus e Deus te abençoa, as bênçãos correm atrás de você. Não se esqueça disso. Todos esses que fizeram isso com Davi foram abençoados ao ponto das bênçãos correrem atrás dele. E aí continua, eles colocam arranjo em busca de uma jovem, a mais bonita que eu encontrasse. E encontrou, claro, era a vontade de Deus que o seu representante fosse honrado. Eles acharam a Abisag, era a sunamita, e levaram essa sunamita muito bonita para estar ao lado do rei, mas o rei estava velho mesmo e não teve relações com ela. Se tivesse, não seria pecado. Você sabe que relação sexual na vida do casal é bênção, não é pecado. Mas não teve porque estava velho. E aí só era para aquecer mesmo. Aí, nesse período que Adonia, o filho do rei Davi, viu o estado do seu pai, na velhice total, uma velhice tal que não podia ser aquecido pelos panos, pelas roupas, aí achou que já era a hora dele tomar posse do reinado. Não é assim que acontece também hoje? A gente está tomando logo as lições, vamos logo pegando as lições de cada capítulo da Bíblia. Quando vai morrer, quando está para morrer alguém, quando está na plena velhice, nos últimos dias, as pessoas não esperam enterrar. Os que têm direito à herança vão logo naquela guerra. O que será meu, o que será seu? A pessoa ainda em cima de uma cama, na velhice, ainda não está morto e já estão procurando ver o que é que vai ficar para fulano ou para ciclano. É muito cruel isso, né? É muito cruel. Pois é que aconteceu com Adonias. Adonias, quando viu que o pai estava assim, pensou logo, ele está caducando, não sabe mais de nada, porque todos sabiam que o trono seria de Salomão.
Porque Deus foi que disse isso. Deus falou, nós já estudamos isso nos discipulados passados, que o Senhor disse para Davi que ele não iria construir o templo, mas sim o seu sucessor, que seria Salomão. Todo Israel sabia disso, mas na hora que viu o velhinho na cama, pensou assim, o Adonias pensou assim, ele já está esquecido. E aí foi providenciar todo o movimento que era necessário fazer para ser o rei, ser o sucessor do rei. Mas aí vieram contar para o rei. Quando viram aquele reboliço e sabiam que não era ele que era o dono do trono, aí veio Batseba. Você sabe quem é Batseba, não é? Já estudamos também sobre isso. Batseba foi a mulher com a qual Davi cometeu o pior pecado que poderia cometer, o adultério, e ainda matou o marido dessa mulher. Mas se arrependeu por resto da vida. E nós sabemos que quando Deus perdoa, está perdoado. Deus diz na sua palavra, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Foi o que aconteceu com Davi. Ele confessou de verdade, com choro, com lágrimas, arrependimento verdadeiro para o resto da vida. Então, não importa o tamanho do pecado, importa que seu quebrantamento. Um coração quebrantado, Deus não despreza jamais. Agora, só importa para você saber que qualquer pecado que você se quebrantar, se arrepender, é perdoado, ainda purificado, porém, a consequência dele Deus não tira. Mas Davi ficou considerado como um homem segundo o coração de Deus, porque chegou a esse nível de um arrependimento genuíno e não ficou murmurando os sofrimentos que ele passou como consequência do seu pecado. Como é que a gente faz as coisas erradas e depois não vai perguntar a Deus o que eu fiz? Já sabe que foi consequência de pecado. E se for prova, não fica perguntando também, porque se Deus estiver provando, sabe que no final será aprovado e terá bênçãos incontáveis por causa daquela prova que passou. Deus é justo e ninguém tem que se preocupar das situações que estiver passando, porque ou é prova ou é resultado de pecado. Se é prova, Deus está com ele ali, para provar no final. E se é pecado e confessou, Deus já perdoou. Ainda não vai desprezar, enquanto está passando a consequência do pecado, Deus está do seu lado, aguentando, dando força para você. Ele é bom demais, Deus é bom em todo o tempo. E aqui nós vemos que Davi ficou sabendo, para Batseba, a mãe de Salomão, que sabia que o trono era do seu filho, e pelos o profeta, todos reuniram, vieram para falar com o rei, e o rei estava lúcido, sabia todos os detalhes, e disse, não, é do meu filho Salomão, Deus prometeu, Deus disse, coisa e tal, pronto. Aí foram correr atrás disso, para resolver essa situação. Aí então, o Davi, que, que é o rei, aqui eu estou no versículo 31, que diz assim, então Batseba se inclinou, prostrou-se o rosto em terra diante do rei e disse, que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi disse, chame Zadok, sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e eles se apresentaram ao rei. Então o rei disse, levem com vocês os meus servos, façam o meu filho Salomão montar na minha mula e levem-no a Gion, ali Zadok, sacerdote, tudo legalizado como deveria ser. Aí eles já tinham ido falar, como eu já disse a você, Batseba e profeta, e ele disse que era de Salomão, e aí já encaminhou para fazer oficialmente a posse do rei Salomão. Aí daqui desse versículo 31 diante você vê ele preparando tudo, mandando chamar o sacerdote para fazer a posse do rei Salomão da maneira correta, como Deus já havia determinado. Esse é o primeiro capítulo do primeiro livro dos Reis. Esse é o primeiro livro dos Reis e esse é o primeiro capítulo. Bem longo, mas vocês continuam lendo, porque eu só fiz comentário, e leiam e saibam que nas perguntas do questionário vai sair perguntas dentro do que vocês estão lendo. Não somente do que eu comentei, mas do que vocês estão lendo também. E aqui nós vemos no segundo capítulo as últimas ordens de Davi a Salomão,
que nós temos também outro capítulo bem grande, que será no próximo discipulado, as últimas ordens de Davi a Salomão. Veremos essa linda história do final de Davi. Tudo na vida de Davi que foi negativo, a gente não vai fazer. Deus não chamou um perfeito, Davi não era perfeito, Davi era um improvável como todos nós. Deus escolhe, entrega Jesus, e Jesus diz, não vou lançar fora, mas a escolha é de Deus. Hoje, na segunda aliança, você sabe que você e eu estamos aqui porque Deus nos escolheu, nos entregou para Jesus, e Jesus disse que não nos lançará fora. Agora, as consequências do nosso pecado a gente sofre, não se esqueçam disso. Então, não vamos ficar cheio de ousadia, porque sabemos que Jesus não vai nos lançar fora. Depois que Deus entrega, se é escolhido, não vai ser lançado fora. Porém, saiba de uma coisa: não perde a salvação, mas sofre consequências de pecado. A prova disso está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, quando o homem que foi escolhido de Deus, que estava na mão do Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, que a igreja de Coríntios era de um povo todo cheio do Espírito Santo, mas resolveu mexer, ter relações com a mulher do pai. Aí, Paulo disse, entregue-se tal a Satanás o corpo, para que o espírito seja salvo. Está vendo vocês? A consequência do pecado sofre, mas Jesus não lança fora, porque Deus entregou para ele. Então, se você andar uma vidinha relaxada, de um crente relaxado, que não testemunha do Senhor, que não tem um discípulo, porque como é que vai ter discípulo numa vida dessa? Não pode. Sem estudar a palavra, sem guardar a palavra no coração. Porque a Bíblia diz que se eu guardar a palavra no coração, eu não peco contra o Senhor. O salmista diz assim, escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí a pessoa não gosta nem de ler a Bíblia. Ficou horrorizada quando soube que ia ser o estudo da Bíblia semanalmente, de um capítulo semanalmente. Achou ruim, teve aversão a esse novo tempo, um tempo de estudo da palavra dentro do ministério. Ficou com aversão a isso. Que negócio é esse? Não existe isso. Quer dizer que agora vai ser toda semana a gente vê um vídeo falando de um capítulo da Bíblia? Então, como é que pode fazer o que Jesus mandou? Ganhar uma vida, consolidar, discipular e enviar. De um jeito desse. Sem compromisso com a palavra. Sem querer ler a palavra semanalmente com o seu discipulador. Ler e aprender. Então, vamos mudar de história, não é? Vamos viver a palavra. Jesus mandou fazer discípulos. Mateus 28, capítulo 28, versículo 19. Faça discípulo. Para fazer discípulo, foi isso que Jesus mandou. É o principal pedido dele. Como é que eu sou crente? Tem alguém que Deus enviou para me falar de Jesus? Eu sou privilegiada de ter, naquele dia, saber que Deus tinha me escolhido e me entregou Jesus. Eu disse, eu quero viver com Jesus. E depois eu não vou fazer o mesmo com as outras pessoas? Tenho uma parentela, não falo. Tenho uma vizinhança, não falo. Tenho os colegas de trabalho, não falo. Tenho os colegas de faculdade, não falo. Se você não abrir a boca e dizer Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, para o seu colega de trabalho, de faculdade, sua vizinhança, você está se negando, está sendo mal agradecido ao que Deus fez por você. Porque até onde eu sei, a maioria das pessoas aceitaram Jesus porque Deus enviou alguém para ganhar. Eu fui ganha por um vizinho, um idoso, eu criança de 7 anos. Deus fez ele me avisar, porque quando a pessoa vem falar de Jesus para a gente, é só para a gente descobrir que Deus já nos escolheu e que já nos entregou Jesus. Porque primeiro é ele que faz isso. Aí depois ele pega alguém para dizer, você conhece Jesus? A pessoa está lá sem saber de nada, daqui a pouco o coração começa a queimar. É o reconhecimento de que Jesus está testificando diante de você, que você foi escolhido de Deus e foi entregue na mão dele. Aí você passa por esse processo
e depois você não tem coragem de estudar a Bíblia, porque também você não pode falar para a pessoa relaxadamente sem conhecer a história do seu Senhor Jesus Cristo, que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Essa é a história de Jesus. Aí você não pode realmente ir falar se você não tem conhecimento da palavra. E aí prefere ficar sem estudar a palavra, só e deixando as pessoas aí indo para o inferno, até a parentela indo para o inferno, porque não tem coragem de ter compromisso com a palavra de Deus. Mas nós mudamos, nós estamos numa nova dimensão, nós estamos comprometidos com a palavra de Deus e todas as pessoas vão ouvir falar de Jesus de Gênesis a Apocalipse, porque a gente vai saber tanto a Bíblia e quando a gente abrir a boca para parar vai ser difícil. Começa falando, olha, sabe quando foi que começou a história de amor de Deus para conosco? Foi lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. O homem pecou e Deus disse, eu enviarei um descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Ai, meu Deus, como a gente precisa agradecer a Deus desse privilégio de estar tendo um discipulado com um capítulo por dia. E desse privilégio de ter alguém que nos estimule para ler 3 capítulos por dia em nossas casas. 3 por dia. E no final, 1.189 capítulos da Bíblia serão lidos dentro de um ano. Então sejamos como Davi. Davi amava a palavra e morreu desse jeito. Velho privilegiado, aquecido por uma virgem. E lúcido, com a mente tão lúcida que, quando perguntaram para ele, ele sabia detalhes de tudo quanto tinha ouvido de Deus. Louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.